passada, a gente, na aula 11, tá? Nós estudamos a formação de relevo no Brasil, destacando muito bem os nossos professores e geógrafos, tá? Jurandir Ross, Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do solo do Brasil, classificando esse tipo de solo, a sua potência para a agricultura e a degradação. Ok? Vamos aqui, continuando a aula. Então, eu estou trazendo para vocês aqui umas definições sobre solo e a importância dele para o Brasil, né? A gente destaca aqui para o solo brasileiro, primeiro a definição. Então, o que seria solo, turma? Solo é a decomposição de rocha que ocorre em meio às ações ligadas à temperatura, calor e os processos erosivos. Isso é um conjunto todo daquilo tudo que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Quando a gente viu como é que é feito o desgaste da rocha, os agentes erosivos, as intempéries, né? E esses fragmentos de erosão, eles vão se acumulando, são transportados, vão se acumulando, e aí junta-se isso à matéria orgânica, né, de seres vivos, as bactérias e os fungos, e dá a formação do solo, tá? É bom que se destaque que o Brasil, ele tem o alto poder agrícola, isso não é de agora, desde o período colonial que percebeu-se a potência, a qualidade, o tipo de solo brasileiro, e isso fez com que o Brasil tornasse uma grande potência na agricultura mundial, principalmente pela diversidade do tipo de solo e pela qualidade do solo, que nós vamos ver aqui os tipos de solo que eu destaquei. Tá? É bom que se destaque que, em virtude do Brasil possuir uma grande dimensão territorial, tá? A gente vai conseguir ver mais de um tipo de solo presente no Brasil, tá? E aí eu já começo também a destacar para você, isso é muito importante, tá, turma? Isso aqui rotineiramente acaba sendo abordado em questões do Enem, é bom que vocês fiquem ligados, tá? É o horizonte do solo. O solo, ele é classificado por camadas, tá? E então eu tenho aqui uma imagem do perfil do solo, e essas camadas, pessoal, eles são diferentes entre si, desde a parte superior até a parte mais profunda. E aí a gente tem uma diferença de solo a cada camada que você vai passando. Isso vai mudando, porque você tem mudança de mineralogia, de textura do solo, as partes superiores, elas estão são solos mais novos, as partes mais profundas, onde você vai encontrar as rochas mais antigas e as rochas mãe, que a gente chama. Então, quero chamar a atenção de vocês aqui, vou até pegar a caneta para a gente nos auxiliarmos aqui, né? E clicar aqui na nossa canetinha. Desculpem, eu não estou conseguindo acionar a nossa caneta. Tá bom? Pronto. E aí, eu estou aprendendo um pouquinho aqui ainda com vocês, mas é isso mesmo. Os problemas a gente resolve na hora, né? Anteriormente, essa nova configuração aqui do Loom, ele me dava a opção de clicar na caneta já de imediato, mas agora tem outra janelinha que abre aqui a caneta. Bom, então vamos lá. Eu tenho na parte superior aqui, tá certo? O meu solo superior, onde vai estar presente a matéria orgânica, tá? Eu vou ter abaixo, logo da parte superior do solo, eu vou ter o horizonte A. Esse horizonte A é onde está também incorporada toda a matéria orgânica e inorgânica. O horizonte B, onde já existe o acúmulo, né, de zona de acumulação. O horizonte C, onde nós vamos encontrar os materiais provenientes da rocha-mãe, tá certo? E a rocha-mãe aqui. O que a gente
pode, que a gente pode, deixa eu ver aqui um recurso. Deixa aqui a canetinha mesmo, tá? Uma borrachinha para a gente resolver aqui essas marcações. O que a gente consegue, que a gente consegue destacar? A rocha-mãe, ela está mais compactada, tá certo? O horizonte C, você consegue já perceber já fragmentos que se separaram dessa rocha-mãe, tá? O horizonte B, tá? Há uma certa zona de acumulação, onde as raízes das plantas conseguem penetrar lá até ele, e horizonte A, onde nós temos uma grande presença de matéria orgânica, tá? Vamos seguir para o nosso próximo slide. E aí eu estou destacando mais uma vez aqui outro perfil de solo, para que vocês possam fazer uma análise, tá certo? Eu tenho aqui a base, a rocha-mãe, o horizonte mineral. Sempre no horizonte mineral vocês vão encontrar rocha fragmentada, tá? O nosso subsolo. O subsolo você vai encontrar mistura de areia, silt ou argila, tá certo? A superfície que está mais próxima do horizonte, nela você vai encontrar matérias orgânicas misturadas com material mineral, e a parte superior, que é o horizonte orgânico, onde está a presença maciça de matéria orgânica, né? Vale destacar também que o solo, por ter uma textura arenosa, argilosa e siltosa, isso vai depender muito da composição da argila, vai ter uma predominância ou não de uma determinada porosidade, ou seja, tem solos que têm um grande potencial de absorção e outros não. Tá legal? E isso também vai facilitar ou não a absorção de oxigênio, certo? Solos argilosos, eles dependem muito de fatores. Solos argilosos, normalmente, eles têm a água e nutrientes, como cálcio, potássio, e os solos arenosos retêm pouca água e nutrientes, tá certo? E aí eu vou destacar para vocês os principais tipos de solo no Brasil. Nós temos, a princípio, logo, vou até numerar aqui para vocês, o solo terra roxa. O solo terra roxa, ele é proveniente da decomposição de rocha balsática, tá? Eles são ricos em nutrientes, como ferro, e ele tem uma coloração avermelhada. Olha só, ele aqui para você aqui embaixo nessa lavoura, tá? O nome Terra Roxa, que é uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês, é que foi apelidado pelos imigrantes italianos, tá certo? Os imigrantes italianos que vieram trabalhar aqui no Brasil, tá? Na lavoura de café. Então, quando eles presenciaram e viram esse tipo de, terra, tá certo? Ele é apelidado de roça, né? Ou terra vermelha em italiano, tá certo? É um solo muito presente em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, tá? O segundo tipo de solo mais presente aqui no Brasil, eu tenho aqui o solo massapê. É um solo que é originário da decomposição de rochas, principalmente de rochas de gneiss, tá? Ela tem uma tonalidade escura e tem a presença de calcário, tá certo? É, um solo mais para cor preta, diferentemente do nosso solo anterior, a terra roxa, tá? A terra roxa ela é mais avermelhada, ela é mais um cor rosado forte. Já o massapê, ele é um solo mais para escuro, mais para cor preta, tá? E é um solo muito presente em regiões litorâneas e principalmente no Nordeste brasileiro. Que aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó. Olha só que curiosidade é bom para a gente mostrar.
a diferença e as regiões do solo massapê e o solo de terra roxa. O solo massapê, tá? Ele é encontrado no litoral nordestino e o cultivo, a lavoura mais adaptada e pronta para esse solo foi a cana de açúcar, tá? Já na região centro-sul, a terra roxa, né, para a atividade de café, algodão e laranja, tá, pessoal? Muita atenção nisso. Eu já vi muitas casquinhas de banana, tá certo? Em provas que eles gostam de confundir para que o aluno distingue, saiba distinguir, separar onde é que está o solo massapê e qual o tipo de lavoura que foi implantada nesse tipo de solo, e assim acontecer a mesma coisa com a terra roxa e qual tipo de lavoura. Fique atento também nas regiões onde eles estão situados, onde eles estão localizados, tá? O solo massapê é um solo muito fértil, tá? Excelente para a agricultura. Ah, César, mas o terra roxa também não é boa para a agricultura? É sim, também. Os dois são ideais para a agricultura, certo? O solo massapê, ele possui a presença de argila, tá? Ele é de decomposição de granito, como eu falei para você, tá? E em época úmida, o massapê apresenta uma consistência pegajosa. Já no período de seca, ele fica rígido, né? Ou seja, durante as chuvas é um solo mais viscoso, pegajoso. Quando o período de chuva passa e aí vem a estiagem, ele fica um solo mais rígido, mais seco. Mas viu água, ele já volta a ter a sua característica novamente, tá? E aí, o terceiro tipo de solo presente aqui no Brasil, eu tenho o solo de sal mourão, tá? É um tipo de solo que houve a formação através de fragmentação de rochas graníticas ou gnáceas. É uma rocha muitas vezes pobre de nutriente, tá? Quase na maioria das vezes, inclusive é até necessário utilizar fertilização de adubos químicos ou naturais para que você possa utilizar a agricultura, implantar a agricultura nesse tipo de solo. É um solo que está muito presente na maioria das áreas da região centro-oeste, principalmente do Cerrado, tá? Ele é bem arenoso e menos fértil, como a gente já viu aqui por diante, tá? Contudo, vale citar que é possível também praticar a calagem. Pessoal, o que seria calagem? Você vai neutralizar ou você vai equilibrar o pH do solo, a acidez, o pH do solo. Então, o que é que acontece? Quando o solo tem um pH muito forte, é feita uma distribuição de calcário, tá? Nesse solo, como se fosse uma pulverização, ou jogando calcário nele, vai haver uma reação química, tá? Vai diminuir, neutralizar ou equilibrar a, a presença do ferro nesse solo, tá? E aí você consegue fazer a atividade de agricultura. Em quarto lugar, ou quarto tipo de solo no Brasil, nós temos o solo aluvial. É um solo formado da sedimentação de áreas de várzea ou vales, tá certo? Galera, áreas de várzea ou vales são áreas com a presença, tá, de rios. Onde tem rio, esse solo vai estar presente, tá certo? É encontrado nas margens de rios e são ótimos para a agricultura, tá certo? Porém, algumas áreas ficam alagadas. Então, a gente tem aqui, ó, uma parede, tá certo? De solo aluvial, tá? E aqui você tem a presença de um curso de um rio. Ok, turma? Eu estou destacando para vocês aqui agora, turma, depois que a gente viu que a importância do solo para a agricultura, que a gente viu os tipos de solo presentes e as atividades econômicas desenvolvidas nela, a gente tem que ver quais são as perdas do solo. A gente perde o solo para que tipo de ação? Tá? Através de solo erodido, tá? A mata, ela quando há perca de mata,
ao desmatamento, ocorre a erosão do solo. Então, a gente chega a perder, por ano, 4 quilos de hectare por ano de solo. Ah, César, o que, que ocorre isso, pessoal? Perdeu a vegetação nativa, tá? A erosão vai carregar os fragmentos de solo para outras áreas. E aí vem a erosão. Então, por ano, a gente chega a perder a 4 quilos de hectare de solo, tá certo? As atividades de pastagem é outro vilão também para o desgaste, tá? E perdas de solo. Por quê? Você promove o desmatamento, você aplica a atividade agropecuária, tá certo? E aí você chega a perder cerca de 700 quilos de solo de hectare por ano, tá? O cafezal é outra atividade também que promove uma perca do solo, cerca de 1.100 quilos de solo por hectare por ano. E a atividade do cultivo de algodão é outro vilãozinho que faz nós perdermos um material muito grande de perca de solo. Cerca de 38 mil quilos de solo por ano em hectare, tá? E aí a gente tenta compactar tudo isso que a gente viu, então eu vou destacar aqui algumas coisas. Além das atividades humanas, desmatamento, agricultura, tá? A gente tem as perdas da construção, né? O homem, da sua interferência ao meio ambiente, então, quando ele promove a construção de estradas, abre caminhos, tá? Para acesso às zonas urbanas, isso vai provocar uma erosão do solo, tá certo? E essa erosão ela vai variar muito de intensidade, de acordo com o uso da terra. Se você usa a terra e não promove uma ação que possa preservar mais esse solo, você vai ter consequências. Então, você tem que ter uma atividade agrícola voltada também para o manejo do solo. O manejo é a forma com que você vai preservar esse solo. Então, o que, que a gente percebe? Os solos nas culturas agrícolas, principalmente como soja, e a gente viu no slide anterior, tá, com algodão, tá certo? Milho, eles são mais violentos e deixam o solo mais expostos, tá? O café, tá? A erosão. A erosão é uma degradação do solo, tá certo? Isso por falta de áreas florestadas, tá? Por ação de queimadas. Aqui no nosso Nordeste brasileiro é muito comum o uso de queimadas para limpar o terreno, além de você deixar o solo exposto para as áreas erosivas, para ações erosivas, você começa a destruir também os nutrientes do solo. Tá? Então a gente percebe também que nos últimos anos, né, nos últimos casos, últimos anos, há uma perca muito grande de matéria orgânica no solo, deixando o solo exposto e pobre. Tá? Aí o que, que acontece, então? Para as autoridades governamentais e para empresários, quando você tem uma perca de solo, um solo com perca de nutriente, é inviável a você tentar reparar esse solo, porque o custo é muito alto. Então, o custo é elevado, então se abandona aquele solo ali. E aí é o descaso, tá? Como eu estou dizendo aqui, ó, reverter a erosão é um valor muito alto para governos e para a iniciativa privada, tá certo? Então, a gente tem que usar outros mecanismos e incentivar a recuperação desse solo. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de ações, tá, que podem ser feitas para proteger o solo e para preservar esse solo, evitar que a gente tenha perca de nutrientes e que a gente perca solo por ações erosivas. A primeira delas é o uso da agricultura de curvas de nível. Você vê aqui que a lavoura ela tem uma certa curvatura, fazer com que quando chova, tá, a água não abra pequenas ravinas, tá certo? E ela não possa ser erodida. O segundo tipo de ação que nós podemos utilizar
para proteger o solo é a cobertura vegetal. O que é cobertura vegetal? Você tem aqui essa atividade agrícola e no intervalo das atividades agrícolas, olha só, aqui onde eu estou demarcando é o cultivo. Suponhamos que aqui seja uma lavoura de feijão. Vamos supor que seja feijão, tá? Entre elas, olha só, entre elas, ó, nós temos capim. Capim ou a própria vegetação que é colocada entre elas, onde esse capim ou esse tipo de vegetação, ela segura a umidade do solo, evita que ocorra também a ação erosiva. Aqui no Nordeste, a gente é muito comum fazer isso com bagana. O que é a bagana? As atividades de exploração de carnaúba, alguns agricultores eles pegam a palha da carnaúba, trituram ela, fazendo com que ela fique com um pó, uma palha triturada. Aí eles plantam milho, feijão na lavoura, pega toda aquela palha triturada da carnaúba e joga em cima do solo. Durante o inverno, tá? Aquela água vai penetrar no solo e aquela palha por cima vai sempre ficar protegendo para que essa água não se evapore com rapidez, tá certo? Aqui outro tipo de cobertura vegetal, ó. Eu tenho aqui cultivo de laranja, tá? Que são lavouras de laranja, e entre elas você tem vegetação nativa. Isso aqui é vegetação nativa. Vou até colocar aqui, ó, vegetação nativa, tá certo? E a calagem, tá? A calagem foi o que a gente falou aqui, né, no slide anterior. Se aplica calcário, tá? No solo, que é um solo que, teoricamente, é um solo pobre, com grande acidez. A calagem vai fertilizar, equilibrar esse solo para uma prática de agricultura, tá? Fica aqui o meu muito obrigado pela aula de hoje. Sigam lá no nosso portal da escola, façam os exercícios, tá? Vamos sempre deixar claro. Depois da minha aula, façam sempre os exercícios de fixação da nossa apostila. Nós estamos trabalhando a apostila volume 3, tá certo? Então fica aqui o meu grande abraço, tá certo? Fica aqui o meu desejo para que brevemente a gente volte. Já existe aí um plano de ação, tá? Do retorno das atividades. Eu creio que mais tardar, se Deus quiser, julho, vamos ver como é que está o nosso calendário do governo do estado com o retorno das escolas, tá? Que a gente em julho, depois do dia 15 ou 20, não sei, isso vai depender muito do cronograma do estado, a gente esteja de volta na nossa sala de aula. Um grande abraço do professor César e até a próxima.